Capítulo 1153. Erro. Bag. Essa é a essência do caminho do saqueador? Ao perceber isso, Klein também confirmou uma coisa. Foi assim que o antigo deus do sol, o criador da cidade de prata, o pai de Amon, realmente veio da terra. A palavra que Amon disse era inglês padrão. Companheiro terráqueo, seus 2 filhos realmente me causaram tanta dor. Se ao menos eles fossem todos como Bernadette. Enquanto satirizava interiormente, ele perguntou curioso: você quer usar o erro deste mundo dos sonhos? Klein se controlou e não usou o termo bag para descrevê-lo, para não levantar suspeitas em Amon devido à sua fluência excessivamente comum ao falar a palavra. Ele então revelaria um trunfo sem motivo. Diante de um rei dos anjos que poderia roubar seus pensamentos e parasitá-lo profundamente, ele tinha poucos trunfos para começar. Tinha que fazer bom uso de cada um deles. Quem sabia quando eles poderiam acabar sendo eficazes? Naquele momento, Amon já havia saído do claustro negro. Ele estava com uma das mãos no bolso e, sem fazer nada, a pesada porta se abriu automaticamente, como se acolhesse a chegada de um ilustre convidado. Você pode pensar dessa forma, mas na verdade é um pouco mais complicado do que isso. Amon não demonstrou o poder de um blasfemador ao responder casualmente à pergunta de Klein. Este mundo dos sonhos não tem erros, ou melhor, brechas. Acontece que, devido ao conflito de poderes divinos remanescentes, alguns lugares parecem mais caóticos. E posso usar esse caos para criar uma brecha. Quando a enorme porta preparada para o gigante foi completamente aberta, Amon pegou seu monóculo e entrou no corredor, aventurando-se profundamente no interior. Durante esse processo, sorriu e deu uma explicação mais aprofundada. Você deveria saber muito bem que este claustro é composto de sonhos. Sim, vem dos sonhos de diferentes seres vivos nas ruínas da Batalha dos Deuses. Depois de pensar um pouco, Klein acrescentou: também pode ter sido deixado para trás por alguns sonhos do passado. Naquele momento, o homem e o anjo subiram uma escada preta e sinuosa. A luz do crepúsculo brilhava através dos vitrais lá do alto, trazendo consigo uma sensação de santidade ardente. Amon tocou a gravura do crânio humano nas grades e sorriu enquanto observava os arredores. De modo geral, a área em que você entra neste mundo de sonhos é onde você acaba ao acordar, independentemente de estar nos sonhos de outros seres vivos em outros mares. Incapaz de concordar, Klein só conseguiu expressar sua opinião com palavras. Isso mesmo. E depois de criar uma brecha, posso acordar no local correspondente entrando em outros sonhos. Claramente, este claustro é muito menor do que as ruínas do mar lá fora. A estrutura é ainda mais estreita. Talvez possamos chegar ao nosso destino em alguns minutos. Havia um toque de alegria no tom de Amon. Para ele, criar e explorar brechas era uma felicidade. Isso. Amon é realmente capaz de usar esse método para passar rapidamente pelas ruínas da Batalha dos Deuses. Não perderemos nem 1 ou 2 horas, muito menos 1 ou 2 semanas. Como esperado de um rei dos anjos, o blasfemador da quarta época. O brilho de esperança que foi gerado em Klein desapareceu instantaneamente. Ele não tinha certeza se Amon havia deliberadamente não mencionado isso com antecedência, para se divertir assistindo às bolhas da esperança de seu alvo estourando uma e outra vez. Ou se não se importava com assuntos tão triviais. Tudo o que ele pôde fazer foi conter sua forte depressão e dizer: você quer controlar o sonho central deste mundo ilusório. Ele se lembrou da rainha misteriosa Bernadette mencionando que ela não ousava entrar pela porta de madeira preta nas profundezas do claustro. Não eu, mas nós, respondeu Amon com um sorriso. Ele pareceu de repente se lembrar de algo. Ergueu a mão para ajustar o monóculo e perguntou com interesse:
Por que você colocou um monóculo na sua marionete? Eu nem precisei preparar um sozinho. Sentindo-se estranho por um segundo, Klein pensou por um segundo e decidiu responder com sinceridade. Não muito tempo atrás, para digerir a poção do feiticeiro bizarro, usei deliberadamente este monóculo na frente do espírito maligno do anjo vermelho. Amon, que estava descendo as escadas, parou de repente. Ele virou a cabeça para olhar para Klein e sorriu. Muito interessante. Este anjo do tempo disse pensativamente. Pensar que Médici não morreu completamente. Da próxima vez, se eu encontrar ele, vou me disfarçar para parecer com você e então usarei um monóculo na frente dele novamente. Pobre Sauron Eorn Médici, como um rei dos anjos, você não pode ser tão insensato. Este é o chamado Deus da travessura? Quando Klein ouviu isso, ficou melancólico, sem saber o que dizer. Amon pressionou o monóculo de cristal e perguntou: você usou este monóculo no olho esquerdo? Como você sabia? Klein ficou chocado, imaginando que Amon havia roubado a cena da névoa da história. Como eu sabia? Amon disse com um sorriso: existem duas possibilidades. Em primeiro lugar, é porque você é um Beyonder de baixo nível, então definitivamente não é páreo para aquele colega Médici. Você estava com medo de que, se o seu disfarce fosse muito realista, você sofreria um ataque subconsciente fatal e deduziu que seria melhor ter falhas. Em segundo lugar, se você tivesse a intenção de me imitar e acabasse fazendo uma imitação precisa, então eu poderia usar as ondas geradas pelo destino para detectar o incidente. Como não percebi, deve significar que o monóculo foi usado no lugar errado. Adivinhe. Qual é a possibilidade? Eu escolherei a possibilidade mais perigosa, independentemente de ser verdade ou não. Dessa forma, serei ainda mais cuidadoso e cauteloso no futuro quando se trata de assuntos como este. Claro, deve haver um futuro primeiro. Já que Amon não mostrou nenhum sinal de crueldade ou opressão. Klein, sem saber, baixou a guarda e sentiu que Amon era um rei dos anjos tranquilo. Mas agora, de repente, ele chamou a atenção quando percebeu que isso era uma característica de um enganador mestre. A segunda possibilidade, Klein deu sua resposta. Amon não disse se ele estava certo. Ele chegou ao pé da escada e ao nível mais baixo do claustro. Ele parou em frente a uma porta de madeira preta coberta de padrões estranhos. Já estive aqui antes. Assim que esta porta estiver totalmente aberta, o poder interior destruirá o mundo dos sonhos em sua totalidade, disse Klein enquanto tentava extrair mais segredos históricos de Amon. Amon estendeu a mão para a maçaneta, seu rosto magro impassível, enquanto dizia: este é o último sonho do meu pai. O local correspondente é onde ele morreu. As ruínas da Batalha dos Deuses foram onde a Rosa da Redenção atacou o antigo Deus do Sol, a fonte do cataclismo. Quando Klein ouviu isso, ficou tenso enquanto seus pensamentos corriam. Com relação a esta resposta, após compreender a formação da Rosa da Redenção, ele teve uma teoria correspondente sobre as diversas anormalidades nas ruínas da Batalha dos Deuses. Ele não estava muito chocado agora, e a poção do sábio do passado já havia sido digerida até certo ponto. Imediatamente depois disso, soltou um suspiro indescritível. Este foi o mais próximo que ele chegou do antigo Deus do Sol. Anteriormente, quando viu isso através da adivinhação dos sonhos, eles estavam separados por um trecho distante de espaço e tempo. O antigo Deus do Sol e o Imperador Roseli foram os protagonistas de uma época, mas no final acabaram infelizes. O final foi trágico. Roseli ainda tem como ser revivido. Eu me pergunto se esse antigo criador tinha alguma esperança semelhante. Anjo Negro Sazriel? O verdadeiro criador? Em meio a seus pensamentos, Amon abriu a porta de madeira preta coberta de padrões estranhos.
Havia um mar lá dentro e a luz ofuscante do sol atingia-o diretamente. Parecia haver uma rica cor dourada escondida nas ondas. Klein não entendia o que o ouro grosso representava anteriormente, mas agora ele tinha uma ideia preliminar. Era o sangue do antigo deus do sol. Antes de morrer, ele foi afetado pelo poder da meia-noite e caiu em um sonho. Ele sonhou com seu corpo sendo dilacerado, manchando o mar de sangue. Cleng. Quando a porta de madeira preta se abriu, uma aura inimaginável emanou, fazendo todo o claustro tremer violentamente, como se tivesse encontrado um terremoto que poderia destruir este mundo. Em meio à poeira e aos tijolos de pedra desmoronados, os dois entraram no mar dourado pela porta de madeira. Depois disso, ele sentiu seu corpo espiritual derreter enquanto sua psique evaporava. Em segundos, ele se tornaria adubo para o sonho. Neste momento, uma luz branca brilhante e pura brilhou do monóculo de cristal de Amon, destruindo instantaneamente o mundo dos sonhos. Ele devolveu o dia que havia roubado as ruínas da Batalha dos Deuses, permitindo que o lugar passasse da noite para o dia. Ao mesmo tempo, ele e Klein tornaram-se um tanto transparentes. Então, apareceram no ar acima de um mar tingido de dourado. A temperatura aqui era mais alta do que Klein imaginava, mas não era tão perigosa quanto no sonho. Ou melhor, o mar na região central das ruínas da Batalha dos Deuses foi separado em zonas de segurança devido a vários confrontos de poder divino. Contanto que não se explorasse cegamente a área, não haveria muito problema. No segundo seguinte, o monóculo de Amon atraiu toda a luz do ambiente, fazendo-se parecer extremamente brilhante. O dia foi roubado e a noite caiu novamente. Depois que os dois pousaram em uma ilha em uma zona segura, entraram mais uma vez no mundo dos sonhos. Desta vez, apareceram do lado de fora da porta de madeira preta coberta com padrões estranhos. Amon ajustou o monóculo que usava em seu olho direito, e puxou-o com sua mão esquerda, roubando a distância entre a entrada e o claustro. Os dois deram um passo à frente ao mesmo tempo, saindo do claustro e chegando à beira do penhasco. Em frente a eles estava a projeção da corte do rei gigante congelada no crepúsculo. Klein originalmente pensou que Amon seguiria o procedimento e entoaria o nome honroso correspondente, mas para sua surpresa, ele apenas levantou a mão direita e estalou os dedos. As nuvens que separavam as duas montanhas ferveram instantaneamente quando se separaram para a esquerda e para a direita, revelando uma fenda escura invisível no fundo. A projeção da corte do rei gigante no lado oposto subitamente sugou todos os raios de luz do pôr do sol, deixando-os avançar e preencher a fenda profunda. Assim, entre as duas montanhas, uma estrada luminosa laranja-avermelhada apareceu nas nuvens. Vamos, Amon deu uma risada baixa quando saltou do penhasco. Com o esvoaçar de suas roupas, pousou na passagem formada pelo crepúsculo. Incapaz de resistir, Klein só conseguiu seguir e pular do penhasco. Ponto.